Salve, salve pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, hoje a gente vai tratar de um tema muito interessante que diz respeito aí à possibilidade da adoção da convenção coletiva de consumo como alternativa para a resolução dos problemas, né, em tempos de Covid-19. Querido Vitor já está aqui, bem-vindo. Tereza. Bom, e vou ter dois convidados importantes hoje para tratar do assunto. Dr. Tiago, Dr. Vitor. Dr. Vitor já está aqui, mas Dr. Tiago acho que vai começar, né? Mas é uma felicidade muito grande ter esses dois grandes nomes do direito do consumidor com a gente hoje, trazendo aí um pouquinho de criatividade nesse momento que a gente está passando e a gente precisa realmente disso, de instrumentos criativos. Deixa eu já chamando o Thiago aqui. Desculpa. Vamos lá. Grande Thiago. Tudo bem, meu querido? Boa Tudo bom, tarde. André? Boa tarde, é um prazer estar aqui com você e justamente para a gente discutir, né, possíveis soluções, né, alternativas nesse momento tão complicado, né? Ver uma série de conflitos que já existiam, tantos outros, né, que irão acontecer daqui para frente. Então, a oportunidade, né, da gente tentar trocar ideia e até sugerir, quem sabe, uma reflexão sobre a questão da convenção coletiva é algo interessante. Então, agradeço o teu convite, é um prazer estar participando. Mais ainda que tem ainda, né, o Vitor, grande O amigo Vitor. do Glinski, e a gente vai poder fazer tentar triangular um pouquinho, vamos ver se a tecnologia, como é que vai funcionar. Mas aí é um bate-papo, né, aberto, sem Verdade. pretensão de dizer, né, nenhuma verdade absoluta. É um momento de muita reflexão, de troca de ideias, então estou à disposição. Vamos lá. Beleza. Bom, vamos lá, né? Vamos começando, porque no decorrer da live o pessoal vai entrando. Beleza. A gente está num momento aí complicado, né, Thiago? A gente, com essa pandemia que está assolando aí o mundo inteiro, a gente tem visto aqui, principalmente aqui na nossa realidade, como assim dizer, uma crise contratual, né, nas relações. A gente vê que são tantas as nuances que estão se delineando, né, tantos problemas. A gente vê, você tratou com a professora Simone essa semana sobre a questão dos planos de saúde. Então, a gente tem aí uma série de problemas inerentes a planos de saúde. Por exemplo, se eles vão continuar atendendo novos planos, vendendo novos planos. Inclusive, isso quem falou também foi ontem, foi o Vitor com o professor Werson Rego, numa live ontem à tarde, justamente sobre isso. Será que eles vão continuar vendendo? Porque houve aí o aumento do risco, né? O aumento do risco, então, vai implicar, tudo indica, no aumento do valor da prestação do valor do plano, né? Doutora Simone, bem-vinda, boa tarde. Então, aí tem a questão também das consultas, exames, o aumento do prazo que foi dado, enfim, isso para ficar em plano de saúde, mas a gente tem outras áreas essa consequência direta no setor educacional, né? As creches, faculdades, ensino fundamental, médio, cursos livres. Isso é que está todo mundo buscando saber. Eu tenho direito, né? É um problema, eu vejo. E não só nisso, viagens, turismo, eventos. Até o Brasilcom, por exemplo, o Brasilcom foi adiado de maio, do final de maio para setembro, a princípio, né? Outras implicações necessárias que acontecem, por exemplo, são nas questões, tipo, você tem um carro, está na garantia, você tem que fazer a revisão de tanto em tanto tempo. Mas nessa hora que está tudo fechado, como é que você fica? Você vai ser prejudicado? Você vai perder a garantia? Não vai perder a garantia? O seu bem de consumo está numa assistência técnica. É um bem de consumo essencial, mas a assistência técnica está fechada. Olha quantas coisas aí que acabaram sendo implicadas diretamente pela questão do isolamento social praticamente compulsório, né, vamos assim dizer, né? Então, surge aí para a gente
uma quantidade de questões tão grandes que vão assolar aí o Poder Judiciário. E ontem o doutor Werson estava dizendo justamente isso: o Poder Judiciário não está preparado para enfrentar essa quantidade de ações que deve ingressar tão logo a crise da pandemia se dissipe. Por quê? Porque realmente não temos estrutura. A gente já vem vivendo um judiciário com um passivo muito grande de processos para serem tratados. Os juizados especiais não têm a celeridade almejada no início dele. E como vamos ficar agora se a gente judicializar essa questão? Então, eu fico muito feliz, Tiago, você ter proposto esse tema, que na verdade é uma luz no meio de um cenário nebuloso, né? A importância de achar meios alternativos de resolução de conflitos. E eu confesso para você já de antemão que eu não me recordava desse instrumento, dessa possibilidade. E assim, é desconhecido, pelo menos da grande maioria das pessoas, né? Pelo menos é o que eu vejo. Mas com vocês, Thiago, nosso Thiago Loyola aí, para poder tratar um pouquinho desse assunto e dar uma luz para gente. Vamos lá, Thiago. Valeu, André. De novo, então, muito obrigado. Saudar a todos que estão por aqui, né? Nesses dias que está difícil da gente ficar em casa, uma série de tarefas, a questão da organização. Então, aqueles que estão, né, nos acompanhando, muito obrigado. Espero que a gente tenha uma conversa, né? Eu não quero, de novo, ter pretensão de chegar aqui com um esclarecimento tão pontual, uma ideia mágica, mas você falou bem. Esse é um momento, né, excepcional. É um momento em que os conflitos acontecem, até porque somos consumidores, né? 24 horas por dia. A gente já acorda e dorme envolvido direto ou indiretamente em relação de consumo. Só não é consumidor, está exposto em relação de consumo quem vive totalmente isolado da sociedade. Então, a lei mais importante, né, na minha opinião, para a proteção do cidadão no dia a dia é a lei do consumidor. A gente tem a obrigatoriedade de ter o código em todo estabelecimento comercial. Eu brinco que só de manhã, sempre falo isso, antes da gente sair de casa, a gente já praticou no mínimo uns 10, 15, 20 atos, né, ligados a contratos de consumo. A gente considerar metade da população brasileira, já são mais de 1 bilhão de situações concretas que estão ligadas a alguma relação de consumo. Então, dada essa realidade, que a gente está envolvido em contrato de consumo para tudo, e você colocou bem, questão de garantia, né, revisão de carro, qualidade de produto e serviço, a gente vive um momento onde nunca na história da humanidade isso aconteceu. A gente está tendo um impacto em todos os contratos ao mesmo tempo para todo mundo, desde a pessoa melhor favorecida ao menos favorecido. Os impactos são diferentes, mas as consequências no primeiro momento iguais. E você colocou como propriedade, até me cabe aqui também fazer um elogio ao doutor Werson Rego ontem e ao Vitor, que com muito equilíbrio, né, e muita técnica, fizeram uma live ontem falando da questão contratual, né? E o Werson é desembargador aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e ele deu um depoimento que já estava difícil, né? Então, uma taxa de congestionamento, né, de processo, estoque de processos que já tinham. Imagine os que virão ainda para frente. Então, acho que cabe, num primeiro momento, a todo agente do direito, aos advogados, analisar com muito critério, né, se é ou não é o melhor momento para pensar num processo judicial. Eu respeito os colegas que entendem, né, que o meio mais efetivo, que o meio economicamente mais favorável, ou que eles acreditem, seja o processo. Mas eu acho que todos nós temos que nos reinventar, né? É um momento de muita reflexão. É um momento de aprimorar técnicas de argumentação e convencimento, especialmente de negociação. Então, dada essa dificuldade de acesso ao judiciário, os problemas econômicos também, que vão gerar uma série de gratuidades de justiça, o que pode encarecer o preço do próprio judiciário como um todo, né, que é uma estrutura que é cara, os meios, né, alternativos de solução de conflitos ou meios adequados de resolução de disputas, que a gente tem nomenclaturas, né, diferentes, por questões técnicas e acadêmicas, mas tentando falar para um público bem geral, não tentando falar aqui, né, só para advogados ou colegas professores, tentando ser simples, né, sem vaidade. Acho que é o momento de a gente buscar soluções efetivas. Não é momento de ficar imaginando talvez o que seja economicamente mais viável para um modelo de advocacia tradicional. Então, se todo mundo tiver que usar o poder judiciário para resolver alguns problemas, isso vai ter muito desgaste, vai ter muito demora, vai ter muito custo.
Então, eu acho que é uma ótima oportunidade para que alguns fornecedores também, ao invés de resistirem à pretensão, né, demandada em juízo por alguns consumidores, em casos que a gente sabe que são errados, em que existe erro, mas muitos fornecedores criam dificuldades, né, André? A gente sabe, não é para generalizar, na solução de conflitos, porque sabem que da maioria que é lesada, uma minoria acaba efetivamente indo ao judiciário por descrença, porque acha que é difícil brigar com uma grande empresa. Então, acho que primeiro a gente não pode perder a nossa capacidade de nos indignarmos contra os abusos cometidos. E, no segundo momento, uma oportunidade da gente fazer um esforço pessoal e coletivo, agir localmente para ter efeitos globais e buscar uma reflexão de outros caminhos. Então, a gente tem, né, a estrutura do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor em trabalhos cooperados, PROCONs. A gente tem as associações civis de defesa do consumidor, né, que devem ser muito fortalecidas ao longo da história, especialmente nesse momento, que são entidades, né, que têm legitimidade para fazer a tutela coletiva dos consumidores, para a propositura de uma ação civil pública, com uma forma de, numa única ação, você tentar trazer resultados concretos para uma coletividade de pessoas. Então, ao invés de ficar apagando um incêndio, né, de baldinho, cada um tem um balde pequeno, vai lá, tenta apagar, se estuda uma maneira de realizar uma política de atitudes, um plano coordenado que busque, como se fosse desviar um rio do seu leito, tentar matar o incêndio lá na origem, porque do contrário a gente vai ficar repetindo muitas atitudes que individualmente são boas, mas que coletivamente talvez não tragam esse mesmo resultado. Então, nessa minha reflexão há alguns dias e acompanhando e aprendendo diariamente, né, no grupo de professores do Brasilcom, que mais ainda, né, nesse momento a gente acaba ficando ligado aos meios virtuais de contato, em dado momento, agora não me recordo exatamente quem falou, me perdoe, mas eu ouvi uma ideia de falar sobre uma ação coletiva e da tentativa, muitas vezes, de uma convenção coletiva. É um instrumento que já está previsto na lei, está lá no artigo 107 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, foi criado, né, e ele funciona mais ou menos como se fosse um TAC, um termo de ajustamento de conduta, que já é um instrumento que o Ministério Público faz, que muitas vezes a Defensoria Pública faz, que é convidar o fornecedor ainda no âmbito extrajudicial para uma conversa, para um diálogo, para uma composição, buscando prevenção de litígios. Então, você tem uma maneira aí de tentar estabelecer algumas condutas ou impedir repetição de outras tantas, ou às vezes já atuar na medida de cessar determinado comportamento abusivo, ainda no âmbito administrativo. Então, fixa-se um acordo, né, formal, que tem certas formalidades que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Eu vou fazer a leitura e comentar um pouco o dispositivo legal do código, que é a base legal para tanto. Tem uma formalidade de ser registrado em cartório de títulos, né, para dar publicidade ao ato, e aquele acordo que as partes, consumidores e fornecedores, pelos seus representantes, que a gente vai comentar, obriga as partes e poderia criar uma segurança um pouco jurídica naquele cenário. Então, é uma maneira das partes conversarem, buscarem soluções que contemplem os interesses envolvidos, harmonizar esses interesses de uma forma de equilíbrio e estabelecer os métodos consensuais de negociação. Claro, André, que não é algo tão fácil, né? Tanto não é tão fácil que, muito embora a lei tenha aí quase 30 anos, a gente tem poucos instrumentos já realizados. As notícias são poucas. Então, a ideia, né, que eu tive, né, não que eu tive, a ideia que me foi dada por outras pessoas, que não é uma coisa inédita, certamente muita gente já pensa nisso, já deve estar agindo, mas eu estava sentindo falta nesse momento, né, das lives do Instagram, das outras redes sociais, no grupo de encontros de professores também, através do Zoom, com os meios, né, tecnológicos de hoje em dia, de alguém comentar um pouco isso. Eu acho que deve ter bastante gente que já está analisando, mas eu não estava vendo algo que pudesse fazer um fórum de discussões, né, para compartilhar essa ideia. Então, a intenção hoje dessa live, eu agradeço você pela oportunidade e o espaço, e ao Vitor também por ter prontamente seguido, e todo mundo que colaborou, mandando as mensagens, é para propor um debate e uma reflexão. Não é para a gente chegar hoje aqui e fazer um super estudo desse instituto. Até pensei se não era mais prudente aguardar mais alguns dias, mergulhar um pouco mais em pesquisa para a gente preparar alguma, mas depois eu pensei, não. A ideia agora é estimular uma reflexão. De repente, muita gente que está imbuída em buscar uma solução, que tem uma experiência positiva e algo que pudesse propor alguma ajuda, ainda não se atentou, porque não lembrou desse dispositivo que fica escondidinho
lá no final da lei. Muitas vezes a gente fica muito mais preso, né, à parte material do código, né, até o artigo 54, final dos contratos de adesão, e às vezes não se atenta muito a esses dispositivos. Então, para começar, ele é um dispositivo legal que foi colocado na lei para que fosse dada a oportunidade da própria sociedade civil organizada dialogar com grupos de fornecedores também. Então, essas associações civis que a gente pode citar, eu vou citar aqui duas, mas já rendendo homenagens a todas do Brasil, são todas importantes, mas duas das principais, a gente pode falar, né, do IDEC, a gente tem também o Procons Brasil, a gente teria o Brasilcom, obviamente, são três que a gente poderia citar, associações civis de defesa do consumidor, ou entidades gerais, Brasilcom, Instituto, uma outra questão, mas que atuam na questão de promover a discussão jurídica, né, a tutela de defesa do consumidor. Mas mais especificamente, talvez como sugestão, Procons Brasil e IDEC poderiam ser, né, entidades que poderiam ter força na política e coletiva, tem credibilidade, muitas vezes, para serem porta-vozes de negociação. Só que a dificuldade, André, na realidade, talvez esse instrumento que não tenha vingado muito, né, não tenha acontecido muito, é que há muita diferença de forças entre as partes. Então, ainda que a gente tenha uma associação civil que represente o interesse de uma coletividade de consumidores em dado segmento, a organização empresarial societária é muito mais forte. Então, eles acabam não tendo tanto interesse em determinados cenários, em cederem sem obrigação legal, sem imposição de uma determinação do poder executivo, de alguma norma legal, a flexibilizarem e cederem em determinados interesses que eles já têm. Então, quanto mais fortes algumas empresas são, quanto mais posição dominante naquele mercado elas exercem, menos talvez interessadas estejam em ceder a algo que elas não queiram. E a gente tem que ponderar também que a defesa do consumidor faz parte, né, de um sistema maior, que está ali derivado da proteção da ordem econômica, do artigo 170 da Constituição. Então, esse instituto, agora eu vou ler para vocês, e quem já tiver com o código pode acompanhar a leitura, é rápido, está no artigo 107 da lei. Então, ele diz o seguinte: as entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos da categoria econômica. Então, quem que são os legitimados a negociar, André, no primeiro momento? Entidades civis de defesa do consumidor, associações de fornecedores e sindicatos de categoria. Então, a primeira ideia é que quem tem legitimidade, quem pode negociar, quem geraria obrigações nessa discussão, são esses entes aqui coletivos. Então, você percebe que ele não está falando do poder público. Então, essas mesmas, o sindicato, o próprio fornecedor, ou associação de fornecedores, às vezes, pode negociar com o Ministério Público. A gente tem exemplos excelentes no Rio de Janeiro, a gente tem o professor Guilherme Martins, Sidney Rosa, Rodrigo Terra, em âmbito nacional, em Uberlândia também, o brilhante Fernando Martins, e tantos outros, o Plínio Lacerda também, promotor Juiz de Fora, né, nosso colega da Comissão de Defesa do Consumidor. Então, nós temos esses promotores de justiça que durante muito tempo, né, brigaram pela defesa do consumidor e conseguiram negociar com algumas empresas. Mas a convenção coletiva seria uma forma de você aproximar a sociedade civil para uma negociação semelhante. Mas o termo de ajustamento de conduta ele não pode ser feito por uma associação civil. Então, a época do Código foi tentar criar mais um caminho para que os próprios consumidores organizados pudessem dialogar e, desse diálogo, criar uma série de obrigações que seriam cumpridas num instrumento, no particular, exemplo de um contrato. E ali estariam estabelecidos o que pode fazer, o que se deixa de fazer e alguma penalidade. Porque se houvesse só um compromisso de fazer algo, deixar de fazer, não tivesse uma sanção, uma penalidade, você poderia ter uma análise do obrigado que ele faz se ele quiser e quando ele quiser. Não? Então tem que ter uma regra que delimite o que está sendo discutido. Então, continuando, só a leitura legal, essas... Perdão. Tiago, só uma observação. Até para fazer o registro, né, a doutora Simone está colocando aqui. É infinitamente diferente o poder de uma associação de consumidores e uma federação de empresas. E, de fato, ela tem razão. A gente sabe que essa relação não é tão paritária assim, né? Não, concordo com você. É um abismo, né, André? É grande. Porque, além da questão do poder econômico, muitas vezes tem empresas que detêm a exclusividade ou a grande parte do monopólio estatal, seja o monopólio estatal ou grande poder de mercado. Então, questionar
essas empresas, não só pela questão de força econômica ou política, mas essa posição vantajosa na negociação, é complicado. Então, é difícil mesmo que as associações, por mais atuantes que sejam, e aí, de novo, eu elogio todas as que estão atuando, ainda assim, elas não conseguem usar, né, essa força para poder implementar determinada questão. Isso acaba gerando, no segundo momento, esgotadas as tentativas de negociação amigável, a judicialização da discussão. E é tudo que a gente quer evitar, por todos os Exato. reflexos ruins. Então, só fazendo um recorte e continuar aqui para a gente já passar Pode. a parte, diz o seguinte: então, essas entidades civis de consumidores, associações de fornecedores ou sindicatos representativos, né, elas podem regular por convenção escrita, então tem uma formalidade que é a forma escrita, tá? Relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, qualidade, quantidade, garantia e características de produtos e serviços, bem como a reclamação e composição de conflito de consumo. Então, na cabeça do artigo aqui, no primeiro momento, alguém pode fazer uma leitura e entender que o objeto de uma eventual convenção de coletivo de consumo está restrito a esses elementos. Mas eu prefiro fazer uma interpretação um pouco mais sistemática, mais aberta, no espírito de proteção da lei, e entender que talvez algo que não tenha vedação legal, que não seja de competência exclusiva de algum ente federativo, na questão de hierarquia de regras jurídicas, de competência mesmo, você possa alargar as possibilidades de discussão para outros níveis, porque isso aqui foi escrito há muito tempo atrás. Então, naquele momento da edição da lei, talvez esses foram os pontos que puderam ser entendidos como válidos. Então, ele continua também um pouquinho. No parágrafo 1º, a convenção tornar-se-á obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos. Então, ela tem que ser feita por escrito e, obrigatoriamente, para gerar efeitos, para ter eficácia, tem que ter registro no cartório. Tá? Então, uma vez que ela faz, que as partes, né, fazem esse registro no cartório para tornar público o cartório de títulos e documentos, ela vai obrigar, obviamente, a todas as pessoas que estão ligadas às entidades. Então, ela não é uma lei, não é o princípio, né, da reserva legal, que todo mundo está obrigado ou não, se não em virtude de lei, ela vai obrigar as pessoas que se filiaram, aos seus signatários. É como se fosse uma regra de um clube, em que você, se quiser se filiar ao clube, vai seguir as convenções que ali estão colocadas, obviamente, desde que elas estejam moldadas às regras jurídicas, né, do ordenamento jurídico, que seja constitucional, que não vá bater numa regra jurídica que tenha hierarquicamente mais peso. E ao final, no parágrafo 3º diz: não se exime de cumprir a convenção o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento. Então, essas convenções, em geral, André, elas têm um prazo determinado. Elas fixam mecanismos de solução de conflitos temporários. Elas podem até já ter elas mesmas mecanismos de prorrogação ou regras de aumentar, mas ela é para resolver um problema que, em tese, era mais transitório. E talvez até a partir da própria convenção que se estabeleça uma maneira de agir futuramente que respeite aquele acordo, ainda que não seja uma posição legal. Então, né, essa é uma primeira consideração. É um instrumento que pouca gente acaba conhecendo, que está previsto na lei, pode ser manejado, né, pelos entes legitimados. Acho que é uma boa resposta, inclusive, no mercado tão concorrido, para o bom fornecedor ou aquela associação ou sindicato de fornecedores que queiram dar uma demonstração, né, de boa-fé, que queiram compreender em dado momento que algumas questões podem ser resolvidas. A gente pode até dar, talvez, um exemplo que poderia ser questionado na questão, para alguns fornecedores que assim entendam, na fixação de determinados preços para praticar em produtos essenciais nesse momento, ou que a gente já comentou que tinha sido estimulado para a Associação Brasileira de Supermercados a limitação temporária de gêneros de utilidade essencial. Essa limitação de tempo, de dinheiro, né, de valor ou de quantidade, e aí o Vitor vai até acho que comentar isso também, poderia até ter um reflexo, poderia ser considerado uma infração à ordem econômica, mas no sentido da formação do mercado, né, da defesa da livre concorrência. Até agradecer ao professor Roberto Pfeiffer, que gentilmente encaminhou parte do livro dele há pouco tempo, poucas horas atrás, para a gente debater um pouquinho essa questão, mas ele comenta que ainda que se tenha essa fixação de preços, que alguém poderia achar que a médio prazo seria ruim, porque
terminado esse problema, eles voltariam a praticar preços que eram bem superiores a essa média. Neste momento, ainda que se tenha esse viés de questionar, alguém olhar que pode ter uma indicação de formação de cartel, eu acho que seria um instrumento importante para a gente resolver temporariamente esse direito. E aí a gente dialogaria, né, a convenção coletiva, os termos, com o sistema de proteção econômica maior. Tem medidas excepcionais, né, André? É um momento excepcional. A gente tem autorização de seringas da China que já eram antes analisadas sobre a ótica do dumping, né, que é uma prática anticoncorrencial de venda abaixo de preço de custo. Mas no momento excepcional a gente tem que atuar para resolver um problema, é apagar esse incêndio e depois reavaliar a manutenção ou adequação de outros institutos. Então, num primeiro momento, eu queria deixar claro que tem essa previsão legal, são alguns dos usos que a gente pode dar, e a gente, a partir disso, promover um debate e trazer isso à tona. De que maneira a gente pode contribuir, quais são os casos que eventualmente isso pode acontecer. Historicamente, a gente tem pouquíssimos, né? Encontramos aqui algum do Movimento Mineiro das Donas de Casa, né? Que é uma associação civil que fez um trabalho muito importante, ainda faz, na época lá do Sarney, tinham fiscais de preços, elas ajudavam a fazer a demanda do aumento de preço quando não poderia. Tem ali uma convenção que se estabeleceu por 15 dias, o tabelamento, o congelamento de determinados preços, para que as pessoas pudessem comprar gêneros sem aquela loucura do aumento. Depois dos 15 dias, dada a questão econômica, esse cenário, esse acordo parou. Um outro precedente dos poucos também que eu encontrei foi uma assinatura junto aos sindicatos, né, de administradores de imóveis para locação, que era muito comum, ainda é hoje também, aquela questão da taxa de contrato, que era cobrada, né, do locatário pelo custo de elaboração do instrumento jurídico. Então, em dado momento, ainda que não tivesse o entendimento da ilegalidade do ato, me parece que é o Conselho Regional dos Corretores, dos administradores do imóvel, celebraram essa convenção coletiva, reconhecendo que não era adequado fazer essa cobrança. Então, isso é um instrumento que pode ser bem utilizado, é novo. Eu não estou aqui, né, para poder esgotar o tema, é só para propor uma reflexão sobre meios alternativos que podem ser usados nesse momento excepcional. E aí a gente começa a discutir um pouco a convenção nesses termos. Essa era a ideia de trazer para a gente um instrumento que eu acho que pode ser efetivo, ainda que difícil. É muito mais difícil se usar, a gente pode comparar com as convenções coletivas do direito do trabalho, né? Mas no trabalho você tem um sindicato organizado e faz greve. A greve faz o fornecedor ceder. Aqui no Brasil, talvez a gente não tenha uma força tão grande de uma organização para ter um boicote de compra de produtos, para que a gente tenha um movimento organizado de não utilização para algum serviço há algum tempo. Mas isso, ainda que não tenha acontecido até hoje, quem sabe é o momento da gente se conscientizar, se organizar, nos mobilizarmos, divulgarmos esse instrumento em um combate de participação maior da sociedade. Isso pode mudar. Então, o interesse é levantar a bola para esse tipo de discussão. Com certeza, eu acho que você trouxe o tema de uma forma brilhante, é o que você disse, acho que a gente, nesse momento, a gente tem que realmente bolar alguma outra situação. Temos um instrumento aí, que você acaba de apresentar, quer dizer, que não é tão usado, não é tão conhecido, está na hora talvez de tirar um pouco a poeira de cima dele e a gente possa verificar se de fato como vamos aplicar isso no caso, afinal de contas, são todos os setores praticamente da economia que estão sofrendo essa questão. Então, é importante essa criatividade para a gente não impactar ainda mais o poder judiciário e, enfim, e ter um problema ainda maior, né? Correto, você falou bem. Tem o aspecto daquele segmento de fornecedores que usarem isso, eles vão ter uma fidelização de clientes futura, né? Uma questão de responsabilidade social, até por uma questão de marketing mesmo de algumas empresas, acho que era interessante. Então, se não por convicção, se não por ajuda, por cooperação, equilíbrio e harmonização, talvez seja um caminho que alguém entenda que pode tirar vantagem futura na questão da disputa regulatória. O importante é os consumidores terem um instrumento extrajudicial até para pressionar alguns fornecedores a cederem. A gente tem campanha desses institutos, a gente tem uma mídia muito bem, hoje em dia, mobilizada, né, André? A gente não tem ideia de para onde chegam as palavras da gente. Eu tenho recebido feedbacks bem positivos, né, dessas lives que a gente tem participado e é um momento de dar utilidade a determinados instrumentos, né, dar uma contribuição também para esse diálogo.
Não, com certeza. Inclusive, agora a gente vai ouvir o Vitor, mas já até te pergunto, já ao vivo também, se autoriza que a gente depois coloque essa live, disponibilize ela no YouTube. Eu tenho um canal, eu vou disponibilizá-la lá depois para os colegas que quiserem assistir, enfim, mais tarde, com mais calma, Ah, quiserem assistir e sempre tá lá um foco de ideia, né? claro, André, eu agradeço e está Beleza. autorizadíssimo. Acho que com conhecimento sem poder compartilhá-lo, sem torná-lo útil, sem propagar para o maior número de pessoas, a gente está apequenando uma coisa que pode ser gigante, né, que é transformadora. Então, Verdade. se eu puder contribuir, ainda que minimamente, eu vou ficar bastante feliz. Tá bom? Tranquilo. Valeu, meu querido. Então, vou chamar o Vitor, fica por aí, participa com a gente, para a gente poder trocar essa ideia. Valeu? Um abraço. Agora eu vou aprender com você aí. Até logo. Valeu. Vitor, vamos lá, chama aí, hein? Já saiu o Thiago. Vamos agora trazer o nosso grande Vitor para participar. Já chamei. Meu Fala, André. querido, Tudo bem? Tá me ouvindo tudo aí? bem? Tudo certinho? Boa tarde para você. Estou ouvindo. Prazer Tá falar com ficando você, com o pessoal que está nos ouvindo aí. Obrigado por esse convite. Fiquei muito envaidecido pelo convite para poder contribuir aí com essa discussão tão importante que vocês tiveram a iniciativa de levantar. Né? A gente já conversou previamente sobre isso. Uma ideia fantástica. Imagino eu, quase com certeza absoluta, que essa live é histórica, porque ninguém nunca falou disso aqui no Instagram, de É conversão verdade. coletiva de consumo. É E eu acho verdade. que é uma oportunidade, cara, ideal, né? Ideal do ponto de vista de oportunidade mesmo, mas não pelo que está acontecendo, obviamente, mas uma oportunidade aí da gente demonstrar a importância do direito do consumidor, que alguns professores já falaram que é um dos grandes ramos do direito que vai se despontar agora, que vai demonstrar a sua importância, Sem junto com o dúvida. direito tributário, junto com outros ramos aí, e oportunidade de levantar a existência, né? Lembrar da existência desse instituto que está expressamente previsto na lei, no Código de Defesa do Consumidor, e encontrar aí uma alternativa exatamente para esse momento difícil que a gente está vivendo, né, André? É verdade, é verdade, Vitor. E eu queria saber agora de Tá me você, ouvindo depois aí? do que. Tô te ouvindo. Parece Você que a tá me ouvindo conexão direitinho? tá dando probleminha. Tá me ouvindo direito, Tá? Vitor? Deixa eu ver, agora tô. Beleza. Eu quero saber agora de você, depois dessa aula que o Thiago já introduziu aí, o que que Aí na você conexão. pensa, o que que você, a respeito do que a gente... Alô, Vitor? Tá Vitor? travando. Tá travando para você? Agora voltou. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver se vai. Esse é um problema agora da tecnologia. Então eu queria saber a sua opinião. Vamos aproveitar, não vou nem enrolar. O que que você gostaria de acrescentar em relação a isso? Quais são as suas observações? Cara, eu tô assim, em primeiro lugar, plenamente de acordo com tudo que o Thiago colocou aí. Eu fiz aqui algumas, só separei alguns pontos aqui, coisas bem pontuais mesmo, só para título informativo, para quem está nos acompanhando aí. Eu estou totalmente de acordo com o Thiago. A convenção é um meio, é uma alternativa realmente, e não é de hoje, né, André, que o judiciário está estimulando, está incentivando o consumidor, não só o consumidor, o cidadão de uma maneira geral, buscar os métodos alternativos de resolução de conflitos, porque o judiciário hoje está com, salvo engano, acho que o último estatístico do CNJ era de quase 100 milhões de processos ativos no Brasil. Então, quer dizer, quase metade da população brasileira está litigando judicialmente. Que é custoso, é demorado, às vezes a prestação jurisdicional não é a que a parte está esperando, né? Ainda existe o risco de você, porque quem dá a palavra final é o magistrado, e às vezes a palavra final não vai ser aquela que a pessoa está esperando. Quando você tem um meio negocial, né, você tem isso na minha opinião, você tem uma capacidade, uma possibilidade maior
de atender a sua expectativa, ainda que não 100%, porque as partes ali estão cedendo, né? Estão transacionando. Então, eu acho que é um caminho melhor, sempre um caminho melhor negociar, porque vai sair mais ao gosto do freguês. Né? E esse instrumento, igual o Thiago falou, está lá no finalzinho do Código de Defesa do Consumidor, um dispositivo até esquecido. Hoje, no Grupo do Brasil Com, quando a gente comentou lá que ia fazer essa live, vários professores se manifestaram, apoiaram a ideia, acharam bacana pra caramba. E a gente, inclusive, que está dando a cara a tapa, né? Porque, como eu te falei, eu nunca vi ninguém falar disso. Eu já vi falar na maçã, às vezes um palestrante, né? Então é até um ato assim, de coragem da nossa parte aí. Parabenizo vocês novamente por essa iniciativa. E como o Thiago falou, um momento para a gente refletir, talvez começar a refletir em cima desse instituto. O que eu separei aqui para poder acrescentar o debate é o seguinte: o Thiago falou, né? O questionamento. O rol do artigo 107 ele é taxativo, né? Ele é um rol fechado. Você tem duas posições aí. Uma posição no sentido de que o rol é taxativo é a do próprio Daniel Roberto Fink, que é um dos autores do anteprojeto do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. Ele fala que é o seguinte: o dispositivo ele só pode ser aplicado em relação a preço, qualidade, quantidade, garantia e características de produto e serviço, bem como a reclamação e composição de conflito de consumo. E, por sua vez, o professor Leonardo Garcia, com quem eu tenho, inclusive, o prazer de escrever uma obra aí, o Leonardo e o professor Vicente de Paulo Maciel Júnior entendem não, que o rol, o dispositivo, ele não veda a ampliação da aplicabilidade da Convenção Coletiva de Consumo. Exatamente em razão da parte final, porque é um dispositivo que veja bem, ele se destina à composição de conflito de consumo. E aí perceba, conflito de consumo é um conceito largo, é um conceito muito aberto, né? E é exatamente o que vai começar a acontecer com os fornecedores que tiverem mais resistência em suavizar para o lado do consumidor, né? Em facilitar para o lado do consumidor. E falando em facilidade, né? A gente tem que ler esse dispositivo, na minha opinião, à luz de outros dispositivos do CDC. Por exemplo, artigo 4º, que trata lá da Política Nacional das Relações de Consumo, que é baseado em alguns princípios. E um dos princípios, que está lá no inciso 10, é o do estudo constante das modificações do mercado de consumo. E é exatamente o que vai acontecer a partir de agora, já está acontecendo. O mercado de consumo vai ser modificado. Sem dúvida. Todas que a imprensa, que a mídia já está mostrando por aí, né? E lá no artigo 5º, no artigo subsequente, lá no inciso 5º do artigo 5º, existe um incentivo por parte do legislador de criação de associações de consumidores. Exatamente, são as associações que participam dessa negociação. Uma outra observação que eu tenho, né? Obviamente, o que pode ser objeto dessa Convenção Coletiva de Consumo? Direitos disponíveis. Né? Porque você não tem aí intervenção do Ministério Público, por exemplo, que por excelência é o fiscal da lei, é o órgão encarregado de cuidar dos direitos indisponíveis, inclusive. Então, aplicava direitos disponíveis. Né? Você imagina aí uma associação de plano de saúde, uma associação de fornecedores de fabricantes de veículo. Né? Você está aí lidando com contratos, um plano de saúde, muito embora envolva aí direito à vida, proteção da saúde, né? Você tem ali a autonomia privada preservada. O segundo ponto que eu destaquei, que em relação às convenções coletivas de consumo, é vedada qualquer estipulação que seja contrária ao Código de Defesa do Consumidor. Não pode ser negociado nada que vá prejudicar, diminuir direitos do consumidor. E aí eu faço um paralelo
com a própria Constituição Federal. Lá, a defesa do consumidor ela tem uma matriz constitucional, lá no artigo 5º, inciso 32 da Constituição, que diz que o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor, que é um direito fundamental. E os direitos fundamentais, a gente lembra lá das lições, lá na faculdade, na graduação, os direitos fundamentais, o rol de direitos fundamentais nunca pode ser suprimido por emenda constitucional, ele só pode ser aumentado. Então, só para a gente fazer um raciocínio, a convenção coletiva, ou ela preserva o que o consumidor já tem, ou ela pode ampliar também, obviamente, né? Garantir efetiva proteção do consumidor, que inclusive é um dos princípios do Código de Defesa do Consumidor, efetiva proteção dos seus direitos, defesa, garantia de efetividade dos seus direitos. Está lá no artigo 6º, inciso 8º, como direito básico do consumidor. Uma outra diferença, né? O Tiago falou sobre o TAC aí, existe uma certa aproximação da Convenção Coletiva de Consumo com o termo de ajustamento de conduta, né? No Sim. TAC você tem obrigatoriamente a presença do órgão público, seja o Ministério Público, seja a Defensoria Pública, seja o PROCON, o órgão que faça às vezes do PROCON. E o termo de ajustamento de conduta, essa é uma diferença importante e que gera aí efeitos práticos, e aí vou fazer até uma sugestão depois, né? Não sei se vocês vão concordar. O TAC ele tem força de título executivo extrajudicial. Então, firmado o TAC, se o fornecedor descumprir, o consumidor, o órgão que tiver intervindo em favor do consumidor, pode executar esse título diretamente. Ele tem força executiva, está sujeito lá a todas as benesses que o rito da execução proporciona. Já a Convenção Coletiva de Consumo ela é formada exclusivamente por entidades representativas do consumidor e do fornecedor, né? Então, ele não tem força de título executivo extrajudicial. Então, no eventual descumprimento dessa Convenção Coletiva de Consumo, a associação ela fatalmente vai ter que buscar a efetividade dessa convenção junto ao Poder Judiciário. E aí a gente vai desaguar naquele problema que a gente estava falando no início, né? O Judiciário está congestionado, o Erson falou muito bem isso ontem na live. Se já não estava preparado, você falou agora no início dessa live, agora, se o Judiciário hoje não está suportando o acervo de processos que ele já tem, que chegam todos os dias, você imagina no meio dessa confusão toda com fornecedores recalcitrantes, né, resistentes a colaborar com o consumidor. Então, talvez aí a observação que eu faria, que de lege ferenda, talvez pudesse ser proposto, né, um projeto de lei para alterar esse artigo do Código de Defesa do Consumidor e acrescentar um parágrafo prevendo que a Convenção Coletiva de Consumo terá força de título executivo extrajudicial. Porque isso pode esvaziar, num momento como esse, de pandemia, se o fornecedor fala, não vou cumprir. E o professor Luiz Guilherme Marinoni fala isso com muita propriedade, né? Quase sempre atrasar um processo interessa ao réu. Sem dúvida. Então, se o fornecedor fala, não vou cumprir, eu vou cruzar meus braços aqui, você se vira, vá atrás do seu direito. Então, acaba que não vai estar havendo a efetiva proteção dos direitos do consumidor. Porque o consumidor essa associação, essa coletividade de consumidores vai ficar à mercê de uma decisão judicial de novo. O Erson falou muito bem isso ontem, né? Que pipocando ações judiciais aí, quem que vai uniformizar isso? STJ, até chegar no STJ, né? O processo civil, a instrumentalidade que você tem hoje no processo civil, ela garante muitos meios de defesa para o réu, né? Para o fornecedor, na condição de réu, poder procrastinar o processo judicial. Então, essas são as observações que eu faço aqui, complementando o que o Tiago falou. Muito bom. E só trazendo um pouco também do que você falou ontem na live com o desembargador Werson, você estava comentando, pontuando alguns outros problemas que também vão acontecer
na máquina do judiciário. Além da quantidade de processos, o congestionamento, vai ter a questão de uma chuva de pedidos de gratuidade de justiça, o que, por sua vez, ainda vai onerar mais ainda o Estado, porque as pessoas não vão conseguir ter aquela possibilidade para pagamento, mesmo que você defira o pagamento ao final das custas, ainda assim, será que a pessoa vai ganhar e vai levar? E o Erson ponderou, por outro lado, a questão da prestação jurisdicional. Ou ela vai ser inócua, ou ela vai ter uma baixa qualidade, não é? E tem mais uma outra observação que ele colocou. Mas, enfim, são problemas que a gente vai viver. Não tem jeito. Acho que a gente precisa realmente, nesse momento, de criatividade, não vou dizer um protagonismo, mas, enfim, de despertar aí ideias para que a gente possa realmente resolver esses problemas de consumo, esses conflitos de consumo, da melhor maneira possível, a mais rápida possível e a menos custosa. Um outro ponto que o Erson destacou ontem foi o seguinte: os julgadores, os magistrados, vão ter agora talvez uma missão ainda mais complicada, que é realmente ponderar os dois lados, porque tanto o consumidor está sendo prejudicado, quanto o fornecedor também está sendo prejudicado. E esse equilíbrio, essa harmonia que o Código de Defesa do Consumidor preconiza, ela vai ter que ser ainda mais efetiva nesse momento, né? Isso vai ser um trabalho muito árduo para eles. André, você observa o seguinte, todos os diplomas legais, né, eles foram concebidos num contexto de normalidade. Sem dúvida. Muito embora lá você tenha previsão no direito civil, né, do caso fortuito, da força maior, o Erson falou sobre isso também, como excludente de responsabilidade, como limitador do exercício de determinados direitos, né? A verdade é que o nosso arcabouço jurídico, legislativo, ninguém previu isso. A humanidade foi pega de surpresa, de calça curta, do dia à noite. Então você vê, por exemplo, o legislativo está aí tentando, né, a toque de caixa, produzir leis para poder regular determinadas situações. Mas aí você vê o problema, por exemplo, das locações, né, que a gente discutiu ontem, do projeto do senador Anastasia, que foi um alvo de crítica massiva por parte da comunidade jurídica. Por quê? Porque você não tem tempo para refletir. A atividade legislativa, você tem que ter um estudo, né? Um estudo social, um estudo da realidade, um estudo poxa, até onde a gente pode ir, qual o limite que a gente encontra. E a gente não teve tempo de nada disso ainda. A verdade é essa. Então, o que está dentro da nossa esfera de possibilidade, tanto do consumidor, a gente como cidadão, como consumidor, quanto do fornecedor? É negociar. É negociar. E a convenção coletiva de consumo, ela, por ser um instrumento que ele requer determinadas formalidades, ele promove uma relativa segurança jurídica, né, do que uma coisa negociada verbalmente, negociada de maneira mais informal. Então, é um instrumento que talvez aí, a gente espera que essa live sirva aí de inspiração para os estudiosos, né, se debruçarem sobre esse tema, estudar mais, e é uma oportunidade também de produção doutrinária, né, das pessoas pesquisarem, escrever e se despontar também como autores aí, como pessoas que vão contribuir com esse estudo, porque a gente vai precisar muito disso agora. A gente vai precisar estudar muito, a gente vai precisar encontrar saídas muitas vezes imediatas, porque os problemas são urgentes, saídas imediatas para situações que o direito, do jeito que ele é posto hoje, ele não tem resposta. Realmente, é verdade. E é uma forma também de se contrapor a legislações que são aquelas legislações de exceção, né? Uma coisa que eu até comentei muito já em uma outra live, foi justamente sobre isso. Por exemplo, aqui o governo do estado do Rio de Janeiro está editando vários ordenamentos
regulando algumas questões específicas que mais à frente vai dar problema. Mas é tudo em relação a esse momento que nós estamos passando. Então, a necessidade, vou lá, solto um decreto, solto algum outro instrumento normativo para poder regular aquela relação nesse momento de crise. Mas será que isso é interessante? Porque cada estado vai puxar a brasa para sua sardinha ou vai fazer um mecanismo diferente do outro estado para dizer, não, o meu foi melhor do que o outro. E por aí vai. E quem vai estar nesse meio são os consumidores e os fornecedores. Não, lembrando do seguinte também, né? A gente não sabe como que o magistrado, que eventualmente vai julgar uma lide, vai pensar. E aí vamos trazer para outro campo, né? Você tocou aí na questão dos diplomas legais. Uhum. O juiz, os juízes, monocraticamente, eles têm o poder de fazer controle difuso de constitucionalidade. Então, você imagina, quantas pessoas aí não vão estar interessadas em suscitar, né, em arguir uma inconstitucionalidade de um artigo ou até de um diploma desse inteiro. Né? Você imagina um juiz ali que entenda que determinada disposição contraria a Constituição, isso vai atrasar mais ainda, vai provocar mais confusão ainda, as pessoas vão ficar mais desprotegidas. Então, esse é um outro viés que a gente pode analisar essa questão. Então, eu acho que a gente tem muito poder nas nossas mãos para poder tentar solucionar as coisas de uma maneira mais pacífica, de uma maneira mais efetiva e mais rápida. É verdade. Você negocia direto com o fornecedor. Olha, estamos acordados? Estamos. Ótimo. Vamos cumprir. E é o que o Tiago falou, é uma coisa transitória. Né? Não é uma coisa você abrir mão de determinados direitos, eventualmente, durante esse período aí da pandemia, né? Para poder amenizar, amortecer um pouco essas consequências. Isso não vai provocar a quebra de ninguém. Agora, se tanto o fornecedor quanto o consumidor ficarem teimosos, o consumidor não vai consumir, não vai ter dinheiro para consumir, e o fornecedor não vai vender. Aí vai quebrar tudo. Né? Tudo vai vir em cascata. É o que o Edson colocou ontem. É aquele efeito dominó. Né? Mas se você tira um dominó dessa cadeia, se você tira um palito de fósforo da fileira, essa cadeia vai ser interrompida. Então, exatamente, essa metáfora serve muito para a gente enxergar esses cenários. É verdade. Obrigado, Vitor. Vamos lá, que já estamos encaminhando para o final. Vou chamar o Thiago aí de novo para a gente fazer as considerações finais dele também, depois de ouvir tudo que a gente está falando. Vou abrir a palavra para você se despedir do pessoal. E já pergunto também, tem autorização de colocar essa nossa live num canal para ficar perpétuo, o pessoal poder acessar isso? Então, beleza. Claro, manda ver. Tranquilo. Quero agradecer mais uma vez aí o seu convite, tá? Mandar minhas saudações aí pro pessoal do Rio de Janeiro, pessoal da comissão aí da OAB, você, ao Tiago aí, que é um grande parceiro, tem sido um grande parceiro aí, a gente está cheio de projetos juntos. Agradecer publicamente ao Tiago aí pelas oportunidades que ele tem me proporcionado. Agradecer a nossa audiência aí na live. Espero que o que a gente falou aqui tenha sido proveitoso e reforçando o que o Tiago falou. São reflexões. A gente não veio aqui para trazer ideias prontas, afirmações peremptórias, porque tudo agora está diferente do cenário de normalidade que a gente tinha anteriormente. E o Flávio Tartucci falou, o direito vai mudar, e principalmente, quiçá, as pessoas vão mudar depois disso tudo, né? Serem mais empáticas, serem menos defensivas, mais abertas ao diálogo. Então, é a mudança que a gente espera aí. Obrigado, André. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela audiência. Valeu, querido. Um abraço. Fica com Deus. Abração. Vamos lá. Vou trazer o Thiago de volta para as considerações finais dele. Thiago, acabei de te chamar. Mas, realmente, espero que a gente saia desse momento aí melhor do que a gente entrou, que a gente consiga evoluir. Thiago, suas considerações aí, Thiago, considerações finais.
Primeiro, né, obrigado novamente, né, André, pelo convite. Agradecer ao Vitor, né, que brilhou aí, deu um show. Assino embaixo, né? Gosto muito de ter o Vitor junto, né? Aprendo muito, é um cara super humilde, super técnico. Conheçam, né, os artigos do Vitor, já tem uma infinidade de artigos escritos. A gente está tentando fazer projetos, né, para poder justamente ajudar as pessoas com conhecimento, para compartilhar um pouco que a gente aprendeu. Uma contribuição mínima, mas é uma provocação necessária. Então a gente não deixou para falar depois, a gente deu a cara como a gente falou. Não é nem uma questão tanto coragem, é porque tem que fazer. Acredito que talvez um monte de outras pessoas já tivessem essa ideia e ninguém tem uma iniciativa. É um momento de propor debate, uma questão de um diálogo, né, aberto. Não tem, como eu digo de novo, inimigos, consumidor contra fornecedor. É um momento de união, cooperação, estabelecer e fortalecer os meios consensuais de solução de conflitos, de mediação, né, possivelmente arbitragem, quando cabível, fortalecer os órgãos de defesa do consumidor e a organização civil, né, que pode, através dessas associações, com associações de fornecedores, uma conversa para a gente chegar a um denominador comum, para tentar proteger o mercado, para que a gente olhe mais para o coletivo do que um olhar mais individual. Então, nesse sentido, é o que a gente tentou fazer hoje aqui, uma conversa aberta, sem nada tão definitivo, nada tão aprofundado, mas o quanto antes a gente começar a discutir isso, quanto antes a gente levar ao conhecimento das pessoas a existência desse instrumento, a possibilidade de ser bem utilizado, acho que mais debates a gente vai ter, mais ideias, mais críticas construtivas, e assim a gente evolui. Então, muito obrigado novamente, né? Um abraço a todos aí que estão nos assistindo, os colegas da Comissão de Defesa do Consumidor, né? Que é um ambiente muito sadio, né? De muita amizade. A gente é muito bem conduzido, né? Pelo nosso presidente Eduardo Biondi, a quem eu também saúdo todos os nossos colegas. E que essas iniciativas sejam cada vez mais frequentes, sempre que você precisar, pode, né, me chamar. Sucesso para o teu canal do YouTube e compartilhar sempre informação e conhecimento. É um prazer e boa tarde para todos vocês. Até a próxima oportunidade. Valeu, Thiago, muito obrigado. De fato, o canal, na verdade, é um canal novo, já existia, mas eu nunca mexi. De fato, eu implementei ele agora que eu estou colocando algum material lá. Até para a gente poder, eu acho que os temas são tão importantes, são tão necessários, e a gente seria muito leviano deixar só por 24 horas, né? Então, arrumei o esquema de poder baixar essas lives, colocar no canal e deixar lá para a pessoa poder consultar. Eu acho que é isso que é importante, né? Claro. Isso é muito legal. Muito obrigado a você, Thiago. Muito obrigado, Vitor, de novo, pela oportunidade de vocês me concederam também de mediar isso aqui, de trocar essa ideia. Eu acho que isso é muito legal. O tema é muito interessante, palpitante. Eu acho que vai despertar aí, de certa forma, um interesse nas pessoas em relação a isso. E a ideia é essa, trazer mecanismos alternativos para a gente evitar a judicialização, ainda mais nesses tempos de coronavírus e o que ainda vem pela frente, que sabemos que vai ser complicado, não vai ser fácil. Exato, Mas... né? Perdão, e só prestigiar novamente as atitudes dos colegas, né, que estão promovendo lives, que a gente prestigie aos outros. A professora Simone tem feito um trabalho excelente, até a gente vai ter uma segunda parte dos planos de saúde na próxima quarta. Sabendo. Então fiquem atentos, a gente tem muita coisa, um ajuda a divulgar o outro e todo mundo aprende e construir em conjunto. É verdade. Tem uma live com a Simone também, já está agendada. Se eu não me engano, vai ser agora dia 9, agora de cabeça eu não me lembro. Mas enfim, já tem uma live agendada com ela, vou divulgar também. E espero a presença de todos. Bom, é isso, gente. Fiquem com Deus, tudo de bom. Seguimos daqui. Vamos lá. Abraço. Tchau.